Você conhece a história de um profeta que falou uma dura verdade para o rei de Israel? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existiu um rei em Israel chamado Acabe. Ele era muito desobediente a Deus e fazia coisas que o Senhor abominava. Em certo período de seu reinado, houve 3 anos sem guerras. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, eles se lembraram que um lugar chamado Ramote-Gileade foi tomado de Israel pelo rei da Síria havia algum tempo. E por isso se perguntavam por que não tomar de volta aquele território. Então Acabe perguntou a Josafá: "Você viria comigo a essa guerra?" E ele respondeu: "É claro que sim, estou contigo para o que der e vier. Mas vou te pedir somente uma coisa: consulte ao Senhor primeiro." Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e perguntou a eles: "Devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" E todos eles responderam a mesma coisa: "Sim, pode ir, porque o Senhor te dará vitória." Mas Josafá perguntou a Acabe: "Não existe mais nenhum profeta a quem poderíamos pedir conselho?" E Acabe respondeu: "Existe ainda mais um profeta, mas eu não gosto dele porque ele nunca profetiza coisas boas para mim, apenas coisas ruins." Mas ainda assim, Acabe mandou chamar Micaías, o profeta de quem ele não gostava. Quando Micaías chegou ao local, todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo ao rei que ele será vitorioso contra Ramote-Gileade. O mensageiro que trouxe Micaías disse a ele: "Veja, todos os outros profetas estão dizendo que o rei terá sucesso. Veja se traz uma palavra favorável também." Mas Micaías respondeu a ele: "Eu te dou minha palavra. Só vou dizer aquilo que o Senhor me mandar dizer." Em seguida, o rei perguntou a ele: "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade?" E ele respondeu: "Ataca e você será vitorioso. O Senhor te dará vitória." O rei então disse a ele: "Quantas vezes terei que pedir para você dizer a verdade?" Então Micaías respondeu: "Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Volte cada um para sua casa em paz." Ouvindo essas palavras, Acabe falou para Josafá: "Não te disse? Ele nunca profetiza coisas boas para mim, apenas coisas ruins." Micaías continuou: "Ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no trono com todo o exército do céu ao seu redor, e o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra na batalha?" Depois de algumas discussões, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse que faria a tarefa. O Senhor perguntou como ele enganaria o rei, e ele respondeu que seria um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. E o Senhor concordou que ele fosse, e assim decretou sua derrota. O rei não deu ouvidos às palavras de Micaías e mandou prendê-lo. Depois disso, juntou suas tropas com as tropas de Josafá e foram atacar Ramote-Gileade.
Acabe entrou em batalha disfarçado de soldado e Josafá vestindo roupas reais. O rei da Síria deu ordem a seus soldados que não lutassem contra ninguém, somente contra o rei. E quando entraram na batalha, pensaram que Josafá era o rei, mas quando ele gritou, perceberam que não era Acabe, então pararam de persegui-lo. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Um dos soldados do rei da Síria disparou seu arco ao acaso e atingiu em cheio o rei Acabe, que ficou gravemente ferido. A batalha continuou ainda por algumas horas, mas ao final do dia, o rei não resistiu. Foi quando um grito soou por todo o campo de batalha: cada um para a sua cidade! E aconteceu exatamente como o profeta Micaías profetizou. Ele escolheu falar a verdade, mesmo no meio de tanta mentira. Mas muitas vezes a verdade não é agradável aos ouvidos, assim como não foi para Acabe, e por isso ele decidiu não dar ouvidos às palavras de alerta do profeta. Ele era um rei desobediente e sofreu as consequências de suas escolhas ruins. A palavra de Deus nos ensina que a mentira é fruto de um coração longe de Deus. Por isso, devemos sempre falar a verdade. Assim, obedecemos e agradamos a Deus. Amém!